Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Antes de conhecermos o Senhor Deus nos amou primeiro. E através do pecado, toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós. E através do sangue precioso de Cristo, fez com que nossos pecados pudessem ser lavados para sempre, para que não recebêssemos mais o castigo diante do Senhor Deus. Senhor, agradecemos por essa imensa graça, e nesse tempo presente, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, e estamos louvando a imensa graça do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. E estamos dentro do rebanho santo do Senhor Deus em comunhão. Senhor, que nesse presente momento o Senhor também está no meio de nós, que possa cuidar de cada pessoa aqui presente, que possa sustentar a cada um através da sua mão de graça. Se houver alguém ainda entre nós que não tenha compreendido a verdadeira graça do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa abrir o coração desse espírito, para que possa conhecer a imensa graça, o amor do Senhor Deus, para que através da palavra da verdade do Senhor Deus, que todos os dias o Senhor Deus possa nos renovar, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, todos nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade para pregarem o Evangelho, que o Senhor Deus possa estar junto deles com o seu poder e sua palavra, para que nesse último momento possam viver para cumprir a imensa graça do Senhor Deus, o seu trabalho. Que o Senhor Deus, a cada momento, possa nos permitir a palavra necessária, possa nos ensinar qual o caminho que nós devemos percorrer. Senhor, nesse presente momento também é a sua palavra que o Senhor Deus deseja nos ensinar, que através da sua santa vontade nós possamos compreender cada momento mais. Senhor, nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar todos juntos a palavra de Lucas, capítulo 10. Palavra de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25 ao 37 eu irei ler. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vamos ler até aqui. Então, se nós olharmos na palavra de Lucas, capítulo 10, o Senhor Deus, ele está nos dando um grande ensinamento. E é por isso que hoje o tema é o próximo do homem que se encontrou com os salteadores. Então, qual é o maior problema da nossa vida? Então, tem muitas pessoas que vivem o dia a dia pensando em como comer, como viver. Então, o homem, enquanto ele vive essa vida, o maior objetivo do homem é a questão da vida atual e também tem a vida eterna. O objetivo do Senhor Deus ter criado o homem Então, o Senhor Deus ele não criou o homem para viver algumas dezenas de anos neste mundo e simplesmente morrer e acabar. Então, o homem, ele viver algumas dezenas de anos neste mundo, é todo um processo para entrar para o reino do Senhor Deus. Então, nós estamos vivendo neste mundo porque nós estamos nos preparando esforçadamente neste mundo para preparar a entrada para o reino eterno. Ou na palavra de Gênesis, nós podemos ver que o Senhor, ele criou todo o mundo e por fim ele criou o homem conforme a sua imagem. O Senhor Deus ele ter criado o homem conforme a sua imagem não significa a imagem da carne,
O Senhor Deus é um Senhor que não tem carne. Ele é espírito. E é por isso que o Senhor, que é espírito, o Senhor, como um ser espiritual, ele nos permitiu o espírito dele. Então, nós, como as criaturas criadas por Deus, somente o homem é criado conforme essa imagem. Então, o homem foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. E o objetivo para isso é para que pudesse se tornar no receptor do amor do Senhor Deus, no par do amor de Deus. O Senhor Deus quer nos permitir a vida para que assim possamos entrar no reino eterno para podermos viver junto com o Senhor Deus para a eternidade. É para se tornar o homem como Deus. É para isso que o Senhor Deus, ele criou o mundo. Então, na palavra de Jó, já diz que quando nós morremos, é, é todo um processo de envelhecimento. E também, se nós olharmos em Eclesiastes, ele já disse que quando nós morremos, o nosso corpo irá para a terra novamente, porque o homem veio do pó e ele irá para o pó. É por isso que disse para o homem lembrar do seu Criador, lembrar de todas as coisas. Então, se nós olharmos na palavra de Lucas, capítulo 10, o Senhor, quando ele estava conversando com alguns dos intérpretes que estavam fazendo várias perguntas ao Senhor, o Senhor, ele disse, se hoje mesmo, realmente, o Senhor, ele virá buscar a alma, o homem, e nós vivemos algumas dezenas de anos, o que você tem preparado, para quem será? Então, tudo é um processo para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Mas se você não sabe disso, se você segue somente vivendo pelas coisas visíveis deste mundo, muitas pessoas do mundo se esforçam para as coisas deste mundo. Como em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 em diante, também nós podemos ver que o Senhor lhe criou todo o mundo de forma maravilhosa e ele permitiu ao homem o coração de buscar a eternidade. Tem o coração de buscar pela eternidade. E se tem esse coração, é porque tem alguém que é o receptor desse coração, desse sentido. Então é por isso que o homem, enquanto ele vive neste mundo, quanto mais ele vai crescendo, ele tem o coração de amar a mulher, e a mulher tem o coração de amar o marido, não é? O homem. Então quer dizer que tem todo um par. Então por que o Senhor Deus ele permitiu o coração de amar um ao outro, um sexo oposto? Por que eles se atraem desse jeito? Então, porque não é simplesmente que a vida vai acabar desse jeito, mas é porque existe todo um processo de troca de amor. Assim também existe todo um processo para crescer e se desenvolver, assim como a lagarta que entra dentro de seu casulo e se torna uma borboleta e sai voando, passando oceanos. Então, o homem ele viver algumas dezenas de anos neste mundo. Então, realmente ele vive algumas dezenas de anos neste mundo para que quando essa carne ela morrer voltar para o pó, apodrecendo essa carne, o seu espírito sai para se encontrar com o Senhor. Da mesma maneira, o Senhor já disse para nós nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus. E é por isso, como em Jeremias capítulo 21, versículo 8 também. Então, o Senhor ele já disse que nos pôs o caminho da vida e da morte. Então, diante de todos os homens, existe o caminho da vida para receber a salvação e também existe o caminho que leva para a morte. Então, neste mundo nós podemos ver que neste mundo existe as pessoas que vivem neste mundo que são derrubadas, sim, espiritualmente, mas as pessoas que receberam a salvação, as pessoas que irão entrar diante do Senhor Deus, irão viver para a glória do Senhor Deus. Então, os homens que vão para o inferno são as pessoas que negaram a graça do Senhor Deus. Então, assim como o Senhor lhe dirá, realmente para aqueles que estiverem à sua esquerda,
dizendo realmente, ó vós ímpios que me recusaram, irão entrar para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o homem entrar ali dentro. O Senhor Deus, ele criou primeiro para os anjos. Porque o anjo que pecou contra o Senhor Deus. Mas se voltarmos na história, nós sabemos que Lúcifer, Gabriel e Micael eram os 3 grandes arcanjos. O Senhor Deus, ele os pôs ali, cada um cuidando de 1/3 dos anjos. E Lúcifer, ele foi criado de forma maravilhosa diante do Senhor Deus. E ele se tornou tão arrogante que ele queria se tornar como Deus. E é por isso que ele, desafiando a Deus, ele foi expulso do reino dos céus. Ele queria fazer como se fosse um golpe contra o Senhor Deus. E é por isso que, por ter ido contra o Senhor Deus, o Lúcifer se tornou o Satanás, o diabo. E é por isso que todos os anjos que estavam com ele, o diabo e seus anjos, todos eles irão entrar no fogo eterno, preparado para eles. É por isso que o homem, enquanto vive neste mundo, então depois da morte, existe a vida eterna. Existe uma vida onde nós iremos viver diante do Senhor Deus, ou também você vai ser expulso diante do Senhor Deus para o inferno eterno. E também por isso que o homem, enquanto ele vive nessa vida, ele precisa e tem o dever de escolher. Então, conforme a palavra que nós lemos, um doutor da lei é um homem do povo de Israel, que é um mestre que ensina o povo de Israel. Então, mas ele se levantou para tentar o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, que farei para obter a vida eterna? Então, realmente, ele trouxe a maior pergunta da vida dele para diante do Senhor Deus. Ele veio para dar a vida eterna para este mundo. Então, o Senhor Deus, ele amou de todos os homens deste mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através do Senhor Jesus, o pecador que precisa ir para o inferno eterno, então ele não veio para simplesmente realmente ir para a perdição, mas o Senhor veio para dar a vida eterna para todos. Então, da mesma maneira, através desse pecado, de terem negado o Senhor Jesus que foi enviado para o povo de Israel, o povo de Israel sofreu uma vida imensa e sofrida diante do Senhor Deus. Então eles tiveram a história mais infeliz, realmente amaldiçoada neste mundo. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus ele está nos mostrando através do seu grande ensinamento realmente como é essa vida diante do Senhor Deus. E é por isso que, enquanto nós vivemos, nós sabemos que realmente o intérprete da lei, o doutor da lei aqui, ele tinha uma grande pergunta diante do Senhor Deus, dizendo: Senhor, realmente o Senhor Jesus que pode dar a vida eterna a ele, realmente um homem que precisa ter a vida eterna, ele se encontrou com alguém que pode dar a resposta para ele. É algo incrível, não é? Então, mas esse doutor da lei, será que ele realmente queria a vida eterna? Ele veio perguntar ao Senhor Jesus porque ele realmente queria buscar um caminho para se livrar dessa perdição? Não, ele veio para tentar o Senhor Jesus. Tentar o Senhor Jesus significa que um homem, como que ele pode tentar ao Senhor Deus? Como em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, o Senhor diz para não tentarem o Senhor Deus. Então o Senhor Jesus, ele veio para este mundo. É Deus como homem. Então é a coisa mais insensata realmente você vir para este mundo e achar que consegue tentar o Senhor Deus. Então não é tentar o Senhor Deus, você precisa tentar a si mesmo primeiro.
Então, nós precisamos verificar se nós estamos na fé, nós precisamos expandir e confirmar a nossa vida. Então, não sabeis que que o Senhor habita dentro de vós? Porque senão sois somente bastardos. E isso significa que é uma palavra para aqueles que são salvos, que creem. Então, nós vivemos diante do Senhor Deus. Será que nós estamos vivendo numa vida onde nós temos uma fé exata diante do Senhor Deus? Então, nós precisamos realmente testar a nossa vida. Como é que nós precisamos testar? Então, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Então, nós todos ouvimos a palavra do Senhor Deus e cremos, e é por isso que nós realmente ouvimos essa palavra do Senhor Deus. Então, não, muitas pessoas ouvem essa palavra do Senhor Deus e creem que o Senhor Deus existe. Então, eles creem na palavra do Senhor Deus, da vida eterna. Mas precisamos saber, será que isso é uma vida onde eu estou crendo no Senhor Deus em verdade? Preciso testar na minha vida. E é por isso que, através da palavra do Senhor Deus, eu preciso verificar. Ou será que eu estou vivendo uma vida que é adequada diante do Senhor Deus ou não? Então, porque senão eu sou uma fé que está perdida. Então, a fé também são várias as fés que existem. Então, existe uma fé que é em vão, uma fé que está perdida, existe uma fé que já foi naufragado. Então, tudo é uma fé errada. Então, crer as pessoas, elas creem. Então, eu, desde pequeno também, realmente eu ia para a igreja, mas eu não ia para a igreja somente para poder crer em Jesus ou coisa do tipo. Mas eu tinha a minha escola era uma escola realmente cristã, e é por isso que precisava aprender a palavra do Senhor Deus. E naquele tempo eu pude descobrir, realmente existe a palavra do Senhor Deus, existe o reino dos céus e o inferno. Então eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Então eu me esforçava bastante para poder realmente ter esse zelo, esse esforço. Às vezes eu orava de madrugada, realmente vários dias eu me esforçava para isso. Enquanto eu ia para a escola de teologia, realmente havia todo um grande esforço, uma dedicação que eu colocava. E é por isso que durante 2 anos eu continuei realmente muito bem, muito firme no meu trabalho. Eu achava que eu era a pessoa que melhor cria diante do Senhor Deus. Mas depois eu fui perceber que eu não havia nascido de novo. Antes eu pensava, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, é por isso que eu faço esse trabalho. Mas nós nascemos neste mundo. Nós nascemos para o reino do Senhor Deus. Isso significa born again. Isso é uma vez diante do Senhor Deus. Quando? Como que você nasceu de novo? Então, de forma realmente bem detalhada, biblicamente, é possível explicar? Eu não conseguia explicar naquela hora. Então, havia momentos que eu ficava bravo, havia momentos que eu ficava feliz. E é por isso que, por fim, eu pude descobrir, eu não nasci de novo. Não tinha nem como perguntar a alguém, não tinha ninguém para eu verificar. Mas em 1962, realmente eu pude realmente encontrar com a palavra do Senhor Deus. Então, qual é a relação da cruz de Cristo que eu conhecia somente através do meu pensamento, como uma teoria, mas agora realmente eu pude crer diante do Senhor Deus? Então, eu pude crer diante do Senhor Deus. Toda a desconfiança desapareceu e naquela noite eu recebi a salvação. Então, claro que é totalmente diferente a minha vida de antes e depois. E é por isso que a vida de fé é fé. Então, mas realmente existe uma fé onde nós podemos crer diante do Senhor Deus de forma exata. Então, tem pessoas que vivem a vida neste mundo, realmente, mas realmente eles estão indo para a morte. Então, muitas pessoas, elas têm algo chamado dedicação, zelo, eles pensam que se fizerem esforçadamente,
Eles irão para os céus porque estão se dedicando, fazendo isso, aquilo, isso é ter fé diante do Senhor Deus. Pensam que isso é viver a vida de fé. Eles pensam que precisam se dedicar, fazer isso e aquilo, mas eu te pergunto, como é que você. Nada disso importa se você não conseguir ir para o reino dos céus. As outras religiões também fazem muito melhor isso do que nós. Tem tanto um zelo, dedicação. Então nós podemos dizer que isso não é uma fé que o Senhor Deus ele considera. Então será que essa fé que eu tenho é uma fé que o Senhor Deus ele realmente lembra de mim? Então, realmente é uma fé que eu preciso verificar na minha vida. Eu preciso ver se eu estou próximo do Senhor Deus. É uma fé que o Senhor, ele se lembra, é uma fé que o Senhor, ele consegue verificar. Será que é uma fé que é exata diante do Senhor, reconhecida por Deus? Em Gálatas, capítulo 2, o Senhor já disse que o Senhor, ele que permite para que nós possamos compreender essa palavra do Senhor Deus. Ele abre o nosso coração. Nós recebemos a salvação porque nós cremos diante do Senhor Deus. Assim como Colossenses capítulo 1, versículo 6, já diz que esse evangelho realmente no dia onde nós cremos no diante do Senhor Deus. Então nós realmente compreendemos essa imensa graça do Senhor Deus. É o verdadeiro dia que nós recebemos a salvação do Senhor Deus. E é por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, a nossa salvação não é somente por palavras, mas é através realmente do Espírito Santo, é através do poder do Senhor Deus, através da grande certeza e Espírito Santo diante do Senhor Deus. Quando o Espírito Santo nos faz compreender essa palavra, nós realmente podemos ter a certeza diante do Senhor Deus. Então ali acaba a nossa preocupação, a nossa desconfiança diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus que nos faz compreender essa imensa graça do Senhor Deus é o Espírito Santo. Então, se nós olharmos em Lucas, capítulo 3, versículo 24, então um homem ele perguntou ao Senhor Jesus, ele disse, Senhor, são poucos os que recebem a salvação? Ele perguntou, são poucos os que se salvam? Ou até nos dias de hoje, nós consideramos isso um grande problema, não é? Como em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele disse para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas a porta é estreita, é pequena e estreita é o caminho que leva para a vida. E é por isso que tem muitas pessoas que buscam entrar por ela, mas não conseguem. Então, realmente, na palavra de Lucas, ele disse que tem muitas pessoas que creem, que se dedicam. Claro que seria ótimo que todas as pessoas pudessem entrar, mas tem muitas pessoas que não conseguem. Após nós recebemos a salvação, nós podemos compreender essa palavra. Realmente, muitas pessoas creem no Senhor. Então, nós estamos vivendo numa época onde nós realmente cremos no Senhor. Então, nós estamos vivendo numa época onde existe uma grande dedicação, existem doutrinas, vários pastores neste mundo, não é? Então, mas uma coisa engraçada é que todas as pessoas deste mundo realmente estão ali pregando, dizendo que estão pelo mundo inteiro, mas são poucos os que realmente pregam o Evangelho. Então, o Senhor, ele já disse para nós, realmente são muitos que buscam entrar pela porta estreita, mas realmente são poucos os que podem entrar. E isso é algo que nós precisamos pensar continuamente diante do Senhor Deus.
Então, nós podemos dizer que existe um caminho errado para este homem, o doutor da lei, que ele perguntou. Então, primeiro, o objetivo dele está errado. Ele veio perguntar realmente para tentar o Senhor Jesus. Ele não veio para ele compreender a salvação. Então, isso já está errado. E segundo, ele disse: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então, para receber a salvação, que é o problema da vida eterna, é o maior problema, a questão que precisa ser resolvida. Mas o engraçado é que este homem, ele pensa que ele precisa fazer alguma coisa para obter a vida eterna. Então, muitas pessoas pensam desse jeito até agora. Então, muitas pessoas pensam que o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? Como em Romanos, capítulo 3 e 4, eu já disse que o homem, todo homem, é mentiroso. Somente Deus é verdadeiro. Então, o único ser que é verdadeiro é o Senhor Deus. Todo homem é mentiroso. Enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Já disse na palavra. Então, todas as coisas que não vêm do Senhor Deus é mentira, é falso. É por isso que em Romanos, capítulo 3, versículo 20 também, já disse que não existe nenhum homem que pode ser justificado pelas obras da lei. Não existe ninguém que, cumprindo a lei, as obras da lei, que possa receber a justificação. Então, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, todas as pessoas que tentam cumprir a lei descobrem que realmente cometeram todo o pecado que na Bíblia e na palavra nos proíbe. Então é por isso que nós somos pessoas que agora já caímos essa graça do Senhor Deus. As pessoas que querem ser justificadas pelas obras da lei são pessoas que dizem que creem, que estão vivendo diante do Senhor Deus. Mas as pessoas que já caíram do Senhor Deus, realmente se você já se cortou desse caminho, realmente você vai para o inferno. Mas as pessoas do mundo olham e dizem: nossa, aquele homem, ele vive uma vida tão boa diante do Senhor Deus, ele deve fazer um grande trabalho. Bom, mas são pessoas que já caíram da graça do Senhor Deus. Então, da mesma maneira, é um homem que caiu na água, que vai morrer afogado, está ali, se rebatendo para tentar sobreviver. Mas como é que ele vai sobreviver? E é por isso que o Senhor ele nos perguntou, realmente, que farei eu para herdar a vida eterna? Então nós podemos dizer que esta é a arrogância do intérprete da lei. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, ele perguntou o que está escrito na lei, porque tu és o intérprete da lei, não é o doutor da lei. E é por isso que este homem, ele foi e resolveu e respondeu diante do Senhor Jesus, dizendo que precisa usar todo o coração, toda a vida, para amar o Senhor Deus. E o Senhor, ele disse, realmente, sim, para amar o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor disse, respondestes bem. Como no versículo 28, disse-lhe, respondeste bem. Então, o intérprete da lei, o doutor da lei, ele é doutor, não é? Ele conseguiu responder com grande firmeza. Então, o Senhor Jesus disse, sim, faze isto. Então, não é simplesmente porque você está dizendo, tá bom, eu tenho a lei que agora eu vou ver. Não, a lei, você precisa cumprir a lei. Então, este intérprete, doutor da lei, ele para se mostrar como justo, ele fez essa seguinte pergunta. E assim ele perguntou, Senhor, quem é o meu próximo? Então aqui agora já está mais errado ainda sobre as perguntas que ele está fazendo. Então eu preciso usar todo o coração, toda a minha vida. Este homem ele pode amar o próximo como a si mesmo? Não tem como, mas esse homem ele está dizendo que ele quer usar todo o coração, toda a vida para amar o próximo. Será que isso é possível? A descendência de Adão realmente já nasceu no meio do pecado. Então não existe ninguém que realmente amou o Senhor Deus em verdade. E é por isso
E realmente o homem ele precisa compreender que ele está perdido diante do Senhor Deus. Mas esse doutor da lei, ele está dizendo, sim, eu cumpri toda a lei. E ele está dizendo, Senhor, realmente tem todo um trabalho que eu já fiz. E o Senhor Jesus está dizendo para ele, já que você não tem como amar o Senhor Deus com o seu próprio coração, não é? Porque Deus é invisível, ali na frente não tem como eu colocar em obras. É por isso que nós manifestamos isso que para os vizinhos. Então, como o vizinho está em fome, realmente eu preciso passar a fome junto com ele, ou ajudar, realmente como se eu estivesse sofrendo. Mas este homem, ele não veio para buscar um próximo para realmente ajudar. Ele veio perguntar para o Senhor Jesus para se mostrar como justo. E ele disse, Senhor, quem é o meu próximo? Então isso é algo muito arrogante. É um homem que não tem como guardar nada da lei, mas agora está realmente tentando guardar. É um homem que não tem como dar nada de si, mas ele está querendo dizer, Senhor, quem é o meu próximo? Para se mostrar como um homem justo diante do Senhor Deus. Como isso é uma grande arrogância, como isso é uma grande, realmente, hipocrisia. Então, havia os intérpretes da lei, os escribas naquele tempo que vinham tentar o Senhor Jesus. Pela boca eles dizem que estão próximos, mas o coração está longe. Então, por fora eles parecem que são incríveis diante do Senhor Deus. Então, mas realmente, na realidade, eles estão vivendo uma vida onde estão do lado do cadáver cheio de sujidade. O Senhor ele disse para nós nos purificarmos do interior. Então, realmente, primeiro o homem precisa purificar-se do interior. Então, como é que o homem pode se purificar? Precisa receber a salvação através da palavra da Bíblia e assim precisa nascer de novo. Então, o homem, ele achar que ele realmente pode viver diante do Senhor Deus, mas isso é uma pura arrogância diante do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor, realmente para que fazer este homem realmente compreender o Senhor, ele começou a usar um exemplo. Ele perguntou, quem é o meu próximo? Ele está dizendo por quê? Eu consigo amar o meu próximo. É por isso que ele está perguntando. Mas o Senhor, ele deu realmente uma parábola para este homem, dizendo, eis que um homem descia a Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, dos quais despojaram e espancando se retiraram deixando o meio morto. Então, Jerusalém é um castelo santo, é o castelo do Senhor Deus, é o lugar onde se servem ao Senhor Deus. Então, mas esse homem, ele partiu de Jerusalém, indo para onde? Para Jericó. Então, Jericó, na realidade, é um lugar onde foi amaldiçoado pelo Senhor Deus. E pela posição, então, Jerusalém, e dizem que é 70 e 26 metros acima do nível do mar, é um lugar alto. Mas Jericó é 250 abaixo do nível do mar, quer dizer que é um lugar muito mais baixo. Então, se vocês desceram um pouco mais, ali é o Mar Morto. Então, o Mar Morto, ele é muito mais baixo, é, 300, uns 300 metros abaixo do nível do mar. Então, ali tem todo um caminho assim que vai de um lado para o outro bem estreito. Lá não tem árvores, é cheio de rochas no meio do caminho. E é por isso que quando nós realmente vemos que este homem que estava indo de Jerusalém para Jericó é como um exemplo que um homem que se corrompeu e está indo para Jericó. Ou está indo em direção ao Mar Morto. O Mar Morto é um lugar que é morto, que não tem nada. É o exemplo do inferno. Mas ele se encontrou com um salteador.
Então, os salteadores, eles foram e o despojaram e deixaram meio morto. Isso significa que esse homem estava quase morto. Então, tiraram toda a roupa dele. E depois disso, conforme a palavra do Senhor, então os salteadores antes ficavam escondidos no meio da rocha para roubarem das pessoas que passavam no caminho de viagem. Então, o Senhor Jesus, ele está dando uma parábola conforme algo que era real na época. Um exemplo, que haviam ladrões que vinham roubar as pessoas, roubavam tudo dessas pessoas. Então, essa pessoa agora está semi-morta, uma pessoa que vai para a morte. Então, foi abandonada no meio da estrada para morrer. Então, dessa forma, nós podemos ver que todas as pessoas do mundo são como este homem que se encontraram com o salteador. Então, se ir para Jericó um pouco mais é o inferno, quer dizer que é no meio do pecado deste mundo. É você dar as costas para o Senhor Deus e partir. Então, os salteadores representam o diabo. Então, o diabo é aquele que corrompe todos aqueles que receberam a salvação diante do Senhor Deus, faz com que essas pessoas elas pequem contra o Senhor. E é por isso que todas as pessoas que vivem neste mundo são como as pessoas que se encontraram com o salteador, que logo irão morrer. Ou daqui a pouco, logo irão morrer. Então, ninguém tem a força para sobreviver sozinho. E é por isso que isso manifesta a forma realmente tão coitada do homem que vai para a perdição. Então, mas, realmente, este homem, doutor da lei, para se mostrar como justo, ele está perguntando para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Mas o Senhor, ele está dizendo: Ei, doutor da lei, você até agora não entendeu? Você não sabe o que você é? Você é um homem que está logo para morrer, que se encontrou com o salteador. Então você é um homem que agora está indo para a perdição, indo para o inferno. O diabo foi, te capturou e agora te deu vários ferimentos espirituais e você está indo para a morte. Então, na palavra de Isaías também já diz: de cabeça aos pés, realmente não existe nada que seja puro. Então, somente existem rastros, realmente onde eles foram torturados do início ao fim. Isso mostra a forma tão coitada do povo de Israel. E se olharmos para a igreja de Laodiceia, como Apocalipse capítulo 3, já disse: eu sou rico, não tem nada que me falta. Então, mas a sua riqueza e a sua nudez, então realmente não sabem como estão vivendo de uma forma tão precária, coitada diante do Senhor Deus. Então, até realmente os cristãos, eles se dizem que são ricos, eles dizem: nossa, eu não tenho nada faltando em mim, eu sou uma pessoa que estou servindo muito bem ao Senhor Deus, porque eu estou vivendo muito bem a vida de fé. Eu faço um grande trabalho diante do Senhor Deus, o pastor me reconhece na igreja, nada me falta. Então, quando o Senhor Deus ele olha para o estado deste homem, realmente o Senhor ele diz que realmente é tão coitado porque ele não sabe quão grande é a sua vergonha, o seu sofrimento, a sua ferida diante do Senhor Deus. A igreja de Laodiceia representa a igreja dos dias de hoje que se corrompeu. Mas é por si mesmo está dizendo: não tem nada que me falta. Então é um pecador imundo que acha que está indo para o céu. Então, mas este homem que se encontrou com os salteadores, agora ele está indo para a morte. Ou se deixar este homem, ele vai para a morte. Então não tem como ele salvar a si mesmo. Mas, como no versículo 32, versículo 31, e ocasionalmente descia pelos mesmos caminhos certo sacerdote, vendo passou de largo. Então o sacerdote é o homem que serve diante do povo, realmente orando, fazendo o trabalho de Deus. Então pense bem, o homem ali caído no chão, realmente está indo para a morte,
E ele viu que havia um homem passando ali no meio da estrada e não é um homem comum. Viu que é sacerdote. Então, se nós olharmos para os pastores de hoje em dia, são diferentes das pessoas, não é? Comuns. Eles andam com a Bíblia assim, para mostrar como se eles fossem bem íntegros. Então, como seria ótimo se eles tivessem a integridade até por dentro, não é? Mas esse homem, realmente vendo o sacerdote, e o sacerdote também deve ter visto esse homem e pensar: nossa, ele se encontrou com os salteadores, ele está quase morrendo, coitado, ele vai morrer logo logo. Ai, coitado, coitado, e passou. Então pense bem, já tem um homem que é tão santo como o sacerdote, aquele que ora pelo povo, como seria ótimo realmente este homem salvá-lo. O homem deve ter tido a expectativa de que o sacerdote iria salvá-lo, mas o sacerdote passou de largo. E logo depois de um pouco tempo, um levita também ia por esse mesmo caminho, realmente também chegando àquele lugar, o vendo e passou de largo. Levitas são aqueles que servem ao Senhor Deus no santuário do Senhor Deus. Eles são bem diligentes porque precisam fazer a obra do Senhor Deus. Tá, mas o homem que se encontrou com o salteador veio de longe. O levita é diferente porque ele anda rápido, anda bem empolgado, realmente diligente. O levita, antes o sacerdote, ele deve ter sido muito santo, é por isso que ele só passou. Mas o levita com certeza deve me ajudar, ele deve ter esperado. Mas o levita chegando, vendo, disse: nossa, coitado, está morrendo, nossa, coitado, e passou de largo. Como é que pode acontecer uma coisa dessas na vida? Vocês sabem o que isso está ensinando? Então, o Senhor Jesus está dizendo que todos os homens que partiram do Senhor Deus são pessoas que estão indo de Jerusalém para Jericó, que deram as costas ao Senhor Deus e agora estão vivendo no meio da corrupção. E assim são torturados pelo diabo e estão indo para a morte. Esse é o estado espiritual. Não tem força para se salvar por si só. Então, já que não é possível fazer pela sua própria força, é necessária a ajuda de uma outra pessoa. Mas o sacerdote ter passado por lá, o que significa? É que o sacerdote, por exemplo, pode ser um exemplo de pastores realmente famosos neste mundo, grande fama, passaram ali do lado, se manifestando e com integridade, como se fossem bons homens. Na hora de falar, eles falam palavras incríveis. Eles falam: nossa, eu fui para a montanha e eu fiz a oração de jejum e eu recebi o Espírito Santo e não sei o quê. E eles sempre falam como se eles fossem tão santos assim. Mas é possível salvá-lo? Não, eles passaram de lá. Então eu já participei de várias coisas assim e eu vi. Então, se passar, simplesmente acaba. E o que é o levita? O levita é aquele que faz o trabalho, o serviço esforçadamente. Não por si só, mas não por si, mas pela igreja. Quer dizer, pelos templos, pelo santuário, faz o grande trabalho, faz a oferta diante do Senhor Deus. Eles, realmente, como exemplo nos dias de hoje, são as pessoas que têm um zelo diante do Senhor Deus. Pensam que todo esse zelo vai poder salvá-lo? Não, isso também é de passar de largo. Então, pela sua obra, pelo seu grande a sua decisão, não é desse jeito que você vai para o céu, que você pode receber a salvação. Então, mas, se nós olharmos o versículo 33, um certo samaritano viajando veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Então, se nós olharmos agora dessa vez, um homem samaritano, um bom samaritano. Então, este homem ele se encontrou com os salteadores porque estava descendo de Jerusalém, então ele é judeu. Mas o que é samaritano? Samaritano, em 722 a.C., no tempo de Salomão, quando eles se corromperam e a nação havia se dividido em dois, em norte de Israel e sul de Judá.
norte de Israel, em 722 a.C., eles foram destruídos por conta da Assíria. E é por isso os homens da Síria e de Israel, eles se misturaram naquele lugar. E é por isso que, se nós olharmos na Bíblia, eles serviam a Deus e também serviam outros deuses que não sabem de onde vieram. Então, esta era a fé errada dos samaritanos. E também se misturavam com os gentios e começaram a ter realmente mestiços. E é por isso que o sul de Judá era aqueles que mantinham a fé tradicional. É por isso que os judeus, eles consideravam o pessoal de Samaria como cachorros, como pessoas realmente que eram hereges, não é? Por outra maneira. Então, naquele tempo também, uma mulher samaritana no tempo de Jesus, olhando para o Senhor Jesus que pediu água para ela ficou brava. Né? Pensando, como que você, sendo judeu, está pedindo água para mim, que é samaritana? Eu não vou te dar. Então, você é daqueles que menosprezam a nós, samaritanos? Ela disse que os samaritanos, eles não se relacionam com os judeus. E também, se olharmos em João capítulo 8 em diante também, nós podemos ver que o Senhor Jesus, olhando para os judeus, e disse: vocês me chamam de samaritano? Vocês me chamam de endemoniado? Vocês me desprezam? Então, os judeus, eles desprezam o Senhor Jesus, chamando-o de samaritano, dizendo que ele estava endemoniado. Então, o Senhor Jesus disse: eu prego a palavra de Deus, mas vós me desprezam. Mas, passando o sacerdote, passando o levita, mas esse samaritano, vendo esse judeu que se encontrou com salteadores, se ele tivesse um orgulho grandíssimo, ele poderia ter pensado: nossa, ótimo, você está quase morrendo, você nos desprezava, espero que morra. Não é? Mas o samaritano, olhando, aquele homem judeu deve ter percebido: é samaritano, acabou minhas esperanças porque ele não vai me ajudar. Mas o samaritano foi e atou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Ele pôs sobre o seu animal e levou para uma estalagem. Então, este samaritano representa o Senhor Jesus, que é desprezado pelos judeus. Então, esse doutor da lei está perguntando: quem é o meu vizinho? Quem é o meu próximo? Então, até o doutor da lei desprezou o Senhor Jesus. E ele estava vendo: vamos ver como é que Jesus ele vai responder. E queria tentá-lo. Então, mas as palavras que o Senhor Jesus disse. Então, você sabe quem é você? Você é um homem que se encontrou com salteadores e está para morrer. Então, a forma desse homem é um homem que partiu do Senhor Deus, está sofrendo para a morte, indo para o inferno. Vai morrer e vai para o inferno. Então, precisa procurar alguém para ajudar ou precisa procurar alguém para ajudá-lo? Ele precisa de ajuda. Ele não está numa condição de poder ajudar outra pessoa. Ele está quase morrendo. Mas ele está perguntando para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Como assim? Não existe uma coisa dessas. Um pecador que está indo para o inferno não tem o coração de amar o Senhor Deus, não tem nem o coração de amar o próximo.
Porque o homem é mentiroso por natureza. Não existe nada que ele possa se justificar pela lei. A lei foi feita para ele compreender que ele é pecador. Mas esse doutor da lei, ele está dizendo: Mestre, quem é o meu próximo? Então o Senhor Jesus está contando sobre este homem que saiu de Jerusalém e se encontrou com salteadores. E essa pessoa é você. Essa é a sua vida. Você se encontrou com o diabo e você está quase morto. Você daqui a pouco vai para o inferno. Então, mas eu ter te salvo é porque eu sou o seu. Você é o meu próximo. Então o Senhor Jesus é o samaritano que veio salvar aquele judeu que se encontrou com o salteador que está quase morrendo. O Senhor Jesus é o próximo dessa pessoa. E é por isso que o Senhor está contando esta verdade agora. E assim, o Senhor Deus ele permitiu essa graça como? Através do azeite e vinho para atalhar as feridas. O vinho representa o sangue do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele levantando o vinho, disse para beberem: Este é o meu sangue, é o sangue da aliança. Então se não for o sangue do Senhor Jesus, ninguém pode ser salvo. Então o Senhor já disse, nós temos sido remidos pelo pecados e transgressões, não foi por conta de ouro ou prata, mas por conta do sangue precioso de Cristo, que era como o cordeiro, sem nenhuma mácula ou imperfeição, que não tem pecado nenhum, que é santo. Esse Senhor, ele veio como um cordeiro e morreu pelo pecador, ele derramou o seu sangue. E é por isso que é através desse sangue que nós somos salvos. E é por isso que esse sangue representa o sangue precioso, a preciosidade do Senhor. E o azeite representa o Espírito Santo. E é por isso que quando nós olhamos, Cristo, ele está dentro de nós. Cristo é aquele que nos faz compreender a salvação. É o Espírito Santo. Então, o Senhor, que é o meu Redentor, e através do seu sangue nós somos remidos, não é mesmo? É pelo sangue, pelo Espírito Santo. E é por isso que quando nós vemos o Espírito Santo que vier, ele vai testificar sobre Cristo. O trabalho do Espírito Santo é testificar a Cristo. É através do sangue precioso do Senhor, ele veio para evidenciar que nós fomos salvos. E é por isso que nós temos sido remidos pelo sangue precioso do Senhor. O Senhor agora quer dizer que ele nos atou com azeite e vinho. Isso nós primeiro precisamos desse azeite, porque o Espírito Santo nos faz compreender a salvação. É por isso que essa ferida do pecado pode ser sarado. E é depois jogado o vinho sobre essa ferida para curá-la. Então, o azeite e o vinho, eles naturalmente são utilizados como comida, e é por isso que nós sabemos que várias pessoas comem do azeite, outras pessoas podem tomar do vinho, não é? Para alegrar o coração. Então isso alegra o coração, a alma, mas o azeite e o vinho ter sido derramados ali, eles também podem ser o quê? Quer dizer que não é somente comida, mas pode ser em emergência, podem ser utilizados como medicamento. E é por isso que esse homem, ele andava com azeite e vinho, e ele deve ter rasgado da sua veste, e assim ele deve ter preparado para tratar da ferida deste homem. O ferimento do pecado é através do sangue do Senhor Jesus, é o sangue do Espírito Santo que nos faz compreender. Nós éramos pecadores que merecemos ir para a perdição eterna. Quando nós desejamos receber a salvação, o Senhor ele nos permitiu essa graça, quer dizer que o Espírito Santo nos faz compreender. E é por isso que agora, cuidando da ferida deste homem, colocou-o sobre o seu animal.
e levou para a estalagem. Então, realmente eu penso que deve ter sido um jumento que ele estava levando naquele tempo. Pôs o jumento sobre... colocou o homem sobre o seu animal, o jumento, e levou até a hospedagem. Então, antigamente, as estalagens, as hospedarias que haviam no tempo eram lugares onde os viajantes eles vinham para descansar. Então, mas esse lugar é onde as pessoas elas vão descansar para dormir, não é? E é por isso que ele levou este homem até o hospedeiro. Ele levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastardes, eu te pagarei quando eu voltar. No versículo 35. Então, este homem, de forma realmente perfeita, ele trouxe esse homem e não foi somente de qualquer jeito, mas ele deu esses seus 2 denários. Então é por isso que o Senhor ele veio, que é o Espírito que veio para habitar no meio de nós. Então nós estamos realmente nessa sabedoria que é perfeita em nós, que é a sabedoria do Pai. É por isso que o Senhor ele veio para dentro de nós através da sua imensa graça, e através dessa graça, através da verdade que nos prega. Então ele era cheio da verdade e da graça. Vocês sabem o que significa essa estalagem? A estalagem significa a igreja. É o lugar onde os santos que receberam a salvação, nós recebemos a salvação. Então agora, o ferimento deste homem que vai para a morte, realmente ele já não vai morrer mais, ele pode ir para a vida. Mas o ferimento deste homem é tão profundo que ele precisa ser cuidado por um tempo. Então agora precisa cuidar dessa pessoa. E aonde que você pode cuidar dessa pessoa? Na estalagem. E é por isso que nós, pelo sangue do Senhor Jesus, nós fomos remidos, nós fomos salvos. Mas o nosso ferimento foi tão profundo e nós todos dentro da igreja, dentro do Senhor, nós fomos remidos. E é por isso nós todos dentro de Cristo estamos dentro desse rebanho santo de Cristo. E é por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 5, desde o primeiro dia nós estamos dentro da comunhão, que é na igreja. São todos os santos que fazem essa comunhão dentro da igreja, corpo de Cristo. E é por isso que nós que recebemos a salvação, nós vamos para dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, que somos unidos pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que atua ali dentro. Então nós, quando estamos ali dentro, o Senhor, Ele nos manteve, nos deixou dentro da igreja para sermos cuidados ali dentro. Para que o Espírito Santo possa cuidar de nós. É o Espírito Santo que atua dentro da igreja, ajudando para que o homem receba a salvação. E não somente receber a salvação, mas ele ajuda todos os salvos, curando-os, tratando da ferida. Como em 1 Pedro capítulo 2, nós precisamos desejar o leite racional, que nos faz crescer na salvação. Então, nós recebemos a salvação, mas ainda somos como pequenas crianças, nós precisamos crescer. E crescer significa que você vai abandonando o homem antigo, vai tendo a personalidade de Cristo, os atributos do Senhor. E é por isso que em Colossenses capítulo 1, versículo 28, nós ensinamos todas as pessoas, não é pela sabedoria que nós temos, mas é para que todos os santos dentro da igreja possam, através de toda a sabedoria, toda a palavra, possam ser mantidos através do Senhor Deus. E é por isso que dentro de Cristo, nós precisamos ser formados como seres perfeitos. O Senhor Deus, Ele quer nos transformar em seres perfeitos diante do Senhor Deus. Como em Gálatas capítulo 4, ele diz, até que a estatura completa de Cristo seja formada em vós.
Então quer dizer que até que a personalidade de Cristo seja formada em nós, ele está passando por dores de parto continuamente. Então, continuamente para cuidar também quantas dores que ele sofre também, não é mesmo? Então, Paulo, para pregar o evangelho, quanto que ele sofreu também. Então, nós podemos ver que essa imagem completa de Cristo, ele continuamente, ele está passando por essas dores de parto. E de novo e de novo. Então, é as dores para cuidar. Então, as dores de parto que ele está sofrendo. E é por isso que nós todos, que recebemos a salvação, cada momento mais, nós mudamos o nosso coração, a nossa vivência, para cada momento se tornar realmente perfeito diante do Senhor Deus. E nós podemos ver que a estalagem é a igreja. Então o Senhor Deus, ele nos deixou na estalagem até a sua volta. E ele disse, agora eu vou e voltarei. E tudo que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Então se custar mais alguma coisa, eu vou pagar. Não é mesmo? Então quer dizer que é a graça e a verdade. O Espírito Santo dentro da igreja. O Senhor Deus, ele nos pôs ali. Todos os salvos são cuidados pelo Espírito Santo. Mas se faltar alguma coisa, claro que existem as coisas que faltam na nossa vida. A nossa carne ainda falta muita coisa. E é por isso que em Romanos, capítulo 8, ele diz que nós esperamos a redenção do nosso corpo. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 21, também, realmente, quando o Senhor ele vier, esse meu corpo, que é tão baixo, vai ser transformado em um corpo glorioso como o do Senhor. Então, o corpo tão fraco, tão baixo, vai ser transformado em um corpo glorioso como o do Senhor. Sabiam disso? E é por isso que nós podemos nos encontrar com o Senhor no meio da glória. Então, nós todos realmente sabemos que estamos dentro do Senhor, assim como a cigarra, e ela realmente vai para se tornar uma cigarra, primeiro é uma larva, a larva se torna num casulo, do casulo vai se torna numa cigarra. Então, esta é a imagem de Cristo. Então, esta é a nossa imagem que é formada, a nossa personalidade que é transformada no Senhor. Até se nosso corpo é transformado em corpo glorioso como o do Senhor. E o Senhor, ele nos ajuda ali. É por isso que em 1 João, capítulo 2, se olharmos capítulo 3, versículo 1 em diante, nós podemos ver qual o amor que o Deus ele nos permitiu. Ele nos permitiu para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então, o mundo não nos conhece. Então, porque não conhecem a Deus. Então, quando o Senhor ele se manifestar, nós todos iremos se tornar como o Senhor. Então, na vinda do Senhor, nós iremos ser como o Senhor. Então, nós iremos ver e nos tornarmos como o Senhor. E nós teremos todo mundo que tem essa mesma esperança, realmente será purificado como ele é puro. Então, esse corpo tão baixo, fraco que nós temos, mas esse nosso homem interior vai se transformar como o do Senhor cada momento mais. E o nosso corpo vai ser transformado em um corpo espiritual, um corpo glorioso diante do Senhor Deus. Então quer dizer que é um corpo glorioso. Eu preciso se tornar em um formato glorioso para me encontrar com o Senhor de forma gloriosa, não é? Da mesma maneira, nós iremos ser como Ele. Então, para eu ser como o Senhor, é por isso que eu posso ver o Senhor que vai vir em glória. E eu preciso ter essa esperança diante do Senhor Deus. O cristão tem essa esperança de se tornar glorioso como o Senhor na sua vinda. É por isso que o Senhor, como Ele é puro, nós precisamos nos purificar. Todos os dias, para eu me purificar, eu preciso o quê? Me afastar do pecado. Como é que eu posso me tornar puro como o Senhor, limpo como Ele? Eu preciso cada momento mais me parecer com uma pessoa que recebeu a salvação. O coração se continua sendo enganoso, mente, engana, faz obras más, vai fazendo todas as coisas escondido. Então, se você não consegue ser limpo, você está tentando o quê? Enganar ao Senhor Deus? Então, o Senhor ele disse que todos que têm essa esperança precisam purificar a si. O Senhor já disse dessa maneira.
E é por isso que esse homem bom samaritano, que se encontrou com um homem, que se encontrou com salteadores, ele os pôs ali, realmente na estalagem, e disse, realmente, eu vou dar tudo o que faltar. Deu os 2 denários e disse, realmente, cuide deste homem até eu retornar. Então, tudo que faltar, se custar algo mais, eu pagarei. O que vai faltar? Quer dizer que na vinda do Senhor, nós ainda somos aqui imperfeitos, mas nós iremos nos tornar como o Senhor na sua vinda, de forma gloriosa. Então, nós temos essa esperança. E é por isso que nós que recebemos a salvação, estamos dentro da igreja, corpo de Cristo, de junto de todos os santos em comunhão, e nós precisamos manter a unidade que é feita pelo Espírito Santo, como em Efésios capítulo 4, precisamos estar em união. Precisamos estar dentro da graça que é espiritual, que está dentro da igreja, que nos faz crescer em fé. E é por isso que nós, em corpo e em espírito, nós somos salvos pelo Senhor, somos transformados e conduzidos pelo Espírito Santo. E assim, o restante das nossas vidas, nós vivemos para o Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, como em Salmo 112, realmente quem recebeu a salvação dirá, como é que eu irei retribuir toda a graça que o Senhor tem me feito? Não é? Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora, realmente ele pensa no Senhor. Mas quem não recebeu a salvação somente pensa em si, sofre por si, vive por si, mas agora não existe ninguém no meio de nós que viva por si, ou morra por si, ou viva somente por si. Então nós vivemos para o Senhor, e se morremos, também morremos para o Senhor. E é por isso que viver ou morrer, nós somos de Cristo. Então viver é para Cristo, morrer também é para Cristo. Viver ou morrer, sou de Cristo, não é? Então, viver ou morrer, sou do Senhor. Então, da mesma maneira, 1 Coríntios capítulo 10 já disse que nós fomos comprados com preço, já não somos mais nossos. Meu corpo, meu espírito, agora tudo já não é mais meu, é do Senhor. Já foi comprado com preço altíssimo do Senhor. E agora, com esse meu corpo, eu preciso glorificar ao Senhor. O restante da minha vida é para viver para o Senhor que veio me permitir essa graça. É para dar glórias a esse Senhor Deus. Como em 1 Coríntios capítulo 10, já disse, realmente, o que quer faças, comer ou beber, realmente tudo faça para a glória do Senhor. Então esse é o objetivo da nossa vida, que precisa ser exato dentro de nós. Então não é vivemos do jeito que eu quero, do jeito que me é confortável, isso não é vida de cristão. Então como é que eu vou agradar ao Senhor Deus? E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 também, realmente viver ou morrer, ficando ou partindo eu, vou viver o que? Para o Senhor. Me esforçar para o Senhor. Isso é a vida de um cristão, essa é a vida de uma pessoa que realmente recebeu a salvação. Então, após nós recebemos a salvação, como é que nós vivemos? Em 2 Coríntios, capítulo 10, realmente, naquele dia, certamente no dia do Senhor, tudo isso será manifestado ante o tribunal de Cristo. E é por isso que antes de receber a salvação, todas as coisas que fizemos bem ou não, já passou, não conta. Mas depois da salvação, tudo é escrito, tudo é calculado diante do Senhor Deus. E se eu vivi diante do Senhor Deus, se eu vivi somente para a minha própria vontade, se eu vivi pelo Espírito Santo, eu vivi pela minha carne. Se eu obedeci ao Senhor Deus ou desobedeci ao Senhor Deus. Então, isso é o bem e o mal. Então, isso é diferente da moral que nós temos neste mundo, do bem e o mal que nós temos no mundo. Como em Tiago, capítulo 4, versículo 17, quem, mesmo sabendo fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, você fazer a vontade de Deus é fazer o bem. Você pregar o evangelho, salvar o espírito perdido, essa é a maior bondade diante do Senhor Deus. Mesmo você sabendo disso, você não faz, isso é pecado. As pessoas do mundo acham que fazer as coisas
realmente deste mundo é pecado. Então, os cristãos somente pensam desse jeito, mas você não fazer a vontade de Deus também é pecado. O cristão precisa se lembrar disso. E é por isso que nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor que está por vir. E é por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus ele já disse: realmente sedes vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai nos céus. Então, como é que nós precisamos ser perfeitos como o Senhor Deus é perfeito? Se um pai é um pai incrível, o filho também, ele precisa se parecer com o pai, não é? O pai não vai falar, você pode ser só metade do que eu sou. Não. O pai deseja que você se torne como ele. Assim, sedes perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai nos céus. Então, nós precisamos ser perfeitos. E é por isso que nós podemos dizer que Abraão, quando ele tinha 99 anos, o Senhor Deus se manifestou para Abraão. E disse, realmente, Abraão, você seja perfeito diante de mim. Então, pensa bem, 99 anos, falta uma coisa, não é? Para ser 100, não é? É por isso que 99 ainda faltava, mas quando ele chegou 100 anos de idade, Deus deu algo para ele, que é Isaac. E é por isso que cada momento mais nós vamos nos aperfeiçoando para assim vermos o que o Senhor Deus ele quer nos permitir. É tantas coisas que Deus quer nos dar. Então como é que vai dar alguma coisa para um filho que não está preparado? Não adianta dar. Ele não consegue nem gerenciar, administrar nada direito. E é por isso que o Senhor Deus ele deseja de nós. Ele deseja de nós, que nós somos filhos do Senhor Deus, precisamos lembrar disso. É por isso que agora o Senhor que está por vir, nós vamos nos encontrar com esse Senhor. Até o dia da vinda do Senhor, como é que eu vou viver para o Senhor? Tudo vai ser manifesto. Então esse é o tribunal de Cristo. Então uma pessoa que vai para o inferno, em Apocalipse capítulo 20, realmente já disse, as pessoas que já morreram, realmente cada um será julgado conforme a sua obra. Conforme que eles têm pecado, eles vão ser julgados diante do Senhor Deus. Então, mais uma pessoa que recebeu a salvação. Após a salvação, como é que ele viveu? Tudo isso vai ser manifestado diante do Senhor Deus. Então, isso nós chamamos o que de recompensa. O tribunal da recompensa. O juízo de recompensa do Senhor. Então, nós podemos dizer que a glória é diferente. Então, tem pessoas que falam, pastor, eu não quero glória, eu só quero estar ali atrás, no fundão dos céus. Você vai dizer uma coisa dessa se você for para diante do Senhor Deus? Na hora que você for para diante do Senhor Deus, você vai se arrepender dizendo, nossa, eu deveria ter vivido melhor, eu deveria ter feito isso, eu segui os desejos da carne, a cobiça deste mundo que é em vão. Você vai com certeza se arrepender grandemente. E não tem outra chance, mas nós somos pessoas que temos essa chance. É por isso que o restante das nossas vidas nós precisamos viver para o Senhor. Então, nós continuamente falando desse jeito, o Senhor Jesus ele já nos disse mais uma palavra também importantíssima. O Senhor Jesus perguntou para o doutor da lei, no versículo 36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Entre esses três, quem? Quem? Então, o sacerdote só passou de largo. O levita também só passou de largo. Mas o samaritano, ele teve misericórdia deste homem e cuidou das suas feridas, pôs sobre o animal e levou até a estalagem e pediu ao hospedeiro para que possa cuidar muito bem dele até a sua volta. Então nós temos sacerdote, levita, o samaritano. No meio de todos esses três, realmente quem é o próximo? Daquele que caiu na mão dos salteadores. E o que esse doutor da lei ele disse? Senhor, quem é o meu próximo? Então vocês precisam saber disso muito bem. Pensem bem, ele esqueceu de tudo no meio, olha só isso. O Senhor disse, vai e faz da mesma maneira. O Senhor disse, eu como aquele que curou daquelas pessoas que se encontrou como salteadores, que se tornou um bom samaritano, você também seja um bom samaritano? Não.
Não é ele se tornar como um outro samaritano. As pessoas não podem confundir essa palavra. Ele também é uma pessoa que se encontrou com salteadores. Eu também, antigamente, quando eu fui para Mokpo durante 5 anos, quando eu estava pregando, eu queria só um pouquinho para pregar, mas fiquei 5 anos lá pregando. Então havia um empresário chamado empresário Lee, e ele várias vezes me perguntou, dizendo: "Ah, pastor, eu ensinei para muitos estudantes, dizendo sobre essa palavra de Lucas capítulo 10, para serem como bom samaritano." Ele pegou essa palavra de Lucas capítulo 10, para serem como bom samaritano. Tomás continuou ensinando e ele dizia isso com todo orgulho, dizendo: "Pastor, eu ensinei isso a eles." Mas pensem bem. Quem é o homem que se encontrou com o salteador? Quem é o próximo dele? Na verdade, quem se encontrou com esses salteadores é o doutor da lei. E quem é o próximo dele é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo: "Eu sou aquele que pode te salvar." Então, o Senhor Jesus é o próximo que vai me salvar. E se eu souber disso, se o Senhor dizer: "Vai e faz da mesma maneira", o Senhor está dizendo o quê? Ele não está dizendo para eu ir lá e salvar alguém, mas eu, como uma pessoa que agora foi salvo por Cristo, então eu posso fazer esse trabalho. Então primeiro eu preciso me encontrar com esse Salvador. Então, quem é salvo pelo Senhor Jesus pode se tornar o segundo samaritano. E para salvarmos um outro espírito, nós podemos fazer esse trabalho. Então, primeiramente, eu preciso ser salvo pela graça do Senhor Deus. Se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 6, todo aquele que diz que está no Senhor precisa agir da mesma maneira que ele faz. Precisa fazer as suas obras. Então, se o Senhor está em mim e eu estou no Senhor, aquele que diz dessa maneira, assim como o Senhor, ele faz a sua obra, como ele fez a sua obra primeiro em mim, eu preciso fazer da mesma maneira. Então, mas uma pessoa que não recebeu a salvação, o que ele vai fazer? Não consegue fazer nada. Então, o Senhor, ele disse isso para uma pessoa que recebeu a salvação. Nós somos pessoas que compreendemos a graça do Senhor Deus, recebemos a salvação, então nós podemos fazer o mesmo. Então, quem recebeu a salvação, realmente, agora pode buscar essas pessoas que se encontraram com os salteadores, pode viver como um bom samaritano. Então, realmente, o que nós fazemos para essas pessoas? Como é que o Senhor Deus ele trabalha? Ele trabalha pelas pessoas que receberam a salvação primeiro. É por isso que em Romanos, capítulo 10, versículo 14 também, versículo 13, 14, o Senhor, ele disse, realmente, como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há, realmente, que se não forem enviados? Não é? Da mesma maneira, realmente nós todos fomos salvos pelo Senhor, o Senhor Deus nos trouxe essa verdade, mas se nós não pregarmos, ninguém pode ouvir. Quem é que precisa pregar? Então, se nós olharmos em João capítulo 20, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus, manifestando para os discípulos, disse: "Paz seja convosco", e diz-lhe, mostrou-lhe as suas mãos de sorte, que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele disse mais uma vez: "Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." E é por isso que o Senhor Jesus está dizendo: "Agora eu também envio a vós." Então, nós somos pessoas que fomos enviados para pregarmos essa verdade. Mas se nós ficarmos de boca fechada, não pregamos, ninguém pode receber a salvação. E é por isso que nós somos o segundo bom samaritano. Nós precisamos fazer, vai e faze da mesma maneira. Como em João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz, a 1 João capítulo 2, versículo 6, é aquele que diz que se o Senhor habita nele, ele faz da mesma maneira que o Senhor. Ele deve andar como ele andou. E não é eu que faço, mas o Senhor que está em mim que faz. Como na palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já disse: "Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora Cristo está em nós e vive em nós. E é por isso que nós todos agora, como pecadores que vamos para a perdição diante do Senhor Deus, nós somos pessoas que recebemos a salvação, que estamos indo para diante do Senhor Deus.
E é por isso que nós, como o segundo samaritano, precisamos buscar o espírito de outras pessoas para podermos salvá-los. Entenderam? Então isso é uma palavra muito, muito importante. E é por isso que através dessa palavra, nós aprendemos 3 coisas diante do Senhor Deus sobre a graça que Deus nos permitiu. E primeiramente, a salvação do nosso espírito. Através do azeite e vinho ter atado as nossas feridas. Quer dizer que através do sangue do Senhor, através do sangue e Espírito Santo, que se não for pelo sangue, o nosso espírito não pode ser salvo. E pela vinda do Espírito Santo, esse sangue do Senhor ele pode salvar. E é por isso que quando nós cremos nisso, nós temos a nossa salvação. E segundo, nós temos para a estalagem, para o hospedeiro, o Senhor Deus ele pediu para que pudesse cuidá-lo dele, até que ele voltasse. Isso significa que nós somos postos dentro da igreja para sermos curados, tratados, até o retorno do Senhor. Nosso coração, nossa vivência todos os dias é renovado dentro do Senhor. E é por isso que, como um bom samaritano, nós continuamente estamos vivendo dentro do Senhor. Então, o Senhor Deus ele não deseja que esse homem ele esteja totalmente cheio de feridas. Não, ele quer ver um homem que esteja perfeito diante do Senhor Deus, bem recuperado. Então, o Senhor Deus ele não quer ver uma forma fraca, totalmente caído. Não, o Senhor Deus ele quer que nós possamos viver de forma gloriosa diante do Senhor Deus. E assim que nós possamos nos tornar em seres realmente perfeitos para podermos salvar outros espíritos. É isso que o Senhor Deus ele deseja de nós. E é por isso que quando nós vemos a segunda parte também, é que nós, dentro da igreja, continuamente precisamos receber o cuidado do Espírito Santo. Então o Senhor Deus, ele faz através de nós, para que nós possamos crescer em espírito, como outras pessoas também. Então o Senhor Deus, ele nos pôs na estalagem e eu posso simplesmente sair fugindo, correndo? Não. Se uma criança pequena nasceu, agora pai, mãe, toda a família, tem um irmão, irmã, tio, tia. Está todo mundo reunido ali, todo mundo ajuda, ama a criança. E se nós recebemos a salvação, nós temos os irmãos e irmãs que agora estão cuidando de nós. Então eles olham para a criança e ficam brincando, oh, bonitinho. Mas pense bem, a criança vai e tenta fugir de casa. O cachorro vai morder a criança que está passando no meio da rua, não é? Outras pessoas vão olhar e falar, nossa, por que essa criança está aqui no meio da rua? Vou deixar ele no orfanato. Não pode ser assim. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação agora como os santos precisa estar dentro da comunhão do Senhor Deus. Se você partir do Senhor Deus, quer dizer que você está partindo da igreja da mesma maneira. Vice-versa. É por isso que nós precisamos viver diante do Senhor Deus para fazer o trabalho de salvar outros espíritos diante do Senhor Deus. Então isso é uma palavra realmente muito preciosa. E é por isso que nós aprendemos todos juntos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, recebemos a imensa graça do Senhor Deus. E nós que merecemos receber o caos, o castigo, o julgamento eterno, fomos salvos pela graça do Senhor Deus. Quando nós ainda desconhecíamos ao Senhor, o Senhor morreu por nós. Derramou seu sangue precioso por nós. E é por isso que nós todos fomos salvos sem nenhum preço a ser pago por nós, gratuitamente. Senhor, nós agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu e nos fez compreender. Senhor, agora nós sabemos que estamos dentro da igreja e corpo de Cristo para podermos aprender a sua santa palavra, para sermos renovados todos os dias. E agora, dentro da comunhão de nossos irmãos e irmãs, que nós todos possamos viver para a glória e vontade do Senhor Deus. E assim também o Senhor Deus possa nos conduzir cada momento mais, que o Senhor Deus possa ajudar nossos irmãos e irmãs também. Que os irmãos e irmãs possam fazer esse grande trabalho diante do Senhor Deus, que de cuidar dos outros espíritos. Senhor, que todo o restante da nossa vida nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.